possamos cumprir a vontade de Deus Pai. E que nesta noite, pelo Teu Espírito, Senhor, o Senhor possa continuar a Tua boa obra iniciada em nossas vidas, Senhor Deus. Na casa sendo do Pai, glorificado pela e na casa do Pai a liberdade, Senhor. A liberdade para você glorificar ao Senhor. A liberdade para você abrir os seus lábios e dizer o quanto você depende, o quanto você precisa do Senhor, aleluia. Glória a Deus, porque Ele é o nosso Pai, aleluia. Ele é o Pai nosso. E nós estamos diante do nosso Pai nesta noite para adorar, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia!
feita aqui na terra como é feita no céu. No céu o Senhor deseja, o Senhor ordena e os anjos obedecem. No céu o Senhor deseja, o Senhor pensa, as coisas acontecem. Que aqui na terra seja como no céu, Pai. Que os pensamentos que o Senhor tem sobre nós sejam feitos, sejam realizados. Que os sonhos que o Senhor sonhou para nós sejam concretizados. Que a vontade do Senhor para as nossas vidas seja realizada, Pai. Na terra como no céu. Na terra como no céu. Na terra como no céu, seja feita a tua vontade. Deixa o céu descer sobre as nossas vidas. Deixa o céu descer sobre a nossa igreja. Deixa o céu descer sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Porque teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Porque hoje Deus quer continuar falando nesse lugar. Nós temos essa obra aqui de Leonardo da Vinci, essa pintura feita em uma parede no refeitório de um mosteiro na cidade de Milão, na Itália. Foi feita por Leonardo da Vinci no século XV. É uma pintura muito grande, tem mais ou menos quase 10 metros de largura por 5 de altura. É uma das gravuras mais conhecidas de Leonardo da Vinci, que ao lado da sua grande obra, a Mona Lisa, este quadro para nós, todos nós em algum momento da nossa história, ou tivemos na nossa casa, ou entramos em alguma casa que tinha esse quadro. Quem já viu esse quadro, essa gravura em alguma casa, algum lar? Irmãos, nós, por quê? Principalmente as famílias católicas tinham o hábito de em algum momento da sua história, colocar esse quadro na sua casa, de preferência na área onde as refeições eram feitas. A imagem de Jesus e seus discípulos reunidos ao redor desta mesa que nós temos aqui, ela sempre povoou o imaginário popular e sempre foi símbolo de família unida, símbolo de provisão, que nós temos o pão na mesa, nós temos Jesus e a sua família espiritual reunidos. E sempre também foi símbolo de gratidão. Essa é uma das gravuras mais conhecidas do mundo. Mas quando a gente observa essa gravura de uma perspectiva bíblica, e já faz alguns anos que eu fui fazer um estudo sobre esse tema, e eu li todas as referências desta passagem bíblica nos 4 evangelhos. E quando a gente olha esta imagem, essa gravura de uma perspectiva bíblica, ela começa a ter um significado um pouco diferente. Porque para nós aqui nós entendemos essa gravura como algo de união, né? E é um símbolo de unidade. Mas essa unidade tem um paradoxo. Porque essa gravura é conhecida como a última ceia. O texto que nós lemos na nossa Bíblia, normalmente de papel, com o título, também normalmente está o título de A Última Ceia de Jesus. Mas eu digo para os irmãos que existe aqui um paradoxo de sentimentos e expectativas. Por quê?
Porque apenas Jesus sabia que era a última ceia nesse dia. Os discípulos não sabiam de que esta seria a última ceia. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Eles não tinham ideia. Jesus não disse: nós vamos nos reunir para a última ceia. Não. Jesus ordenou que os discípulos preparassem a ceia, indicou quem deveria ser procurado, todos os paramentos, toda a organização Jesus passou, mas Jesus nunca disse para os discípulos que aquela seria a última ceia. Apenas Jesus sabia de que aquela noite seria a última noite reunida com seus discípulos ao redor da mesa. E essa é uma realidade muito dura e cruel para nós, irmãos. Porque também nós não sabemos se hoje será a nossa última ceia com Jesus. Mas quando eu consigo enxergar as reuniões de família, seja ela carnal ou espiritual, como uma das últimas oportunidades de estarmos juntos, esta reunião, pastor Luiz, ela passa a ter um sentido e um significado muito mais importante, irmãos, do que nós acharmos de que será uma das grandes ceias e das muitas ceias que virão. Para a maioria dos discípulos, daquelas pessoas, aquela era apenas uma noite especial. Por que uma noite especial? Porque eles vinham de um dia especial. Eles vinham após a entrada triunfal em Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus, cumprindo as palavras dos profetas, ele entra em Jerusalém sentado sobre um jumentinho, debaixo de aplausos, debaixo de gritos de louvor e adoração a Deus. E eles estão empolgados com aquele dia, se reúnem à noite para celebrar a Páscoa, nunca imaginando que aquela seria a última Páscoa com Jesus. Era um clima de euforia e de esperança que pairava no coração dos discípulos. Mas para Jesus, e apenas para Jesus, aquela seria a última ceia com os seus discípulos. Eu fico imaginando o coração de Jesus ali, sabendo que ele não se reuniria mais com os seus discípulos. Você imaginou, irmãos? Imagina o filme passando na mente de Jesus. Os 3 anos de trabalho e muito trabalho, Jesus abandona e deixa a sua família para viver com a família espiritual. Dia e noite Jesus conversa e ensina os seus discípulos. E não ensina apenas com palavras, mas principalmente com atitudes e exemplo de vida. Os discípulos aprendem a respeito dos milagres. Parábolas são contadas por Jesus, lições são ensinadas. Mas o tempo estava acabando. E aquela seria a última ceia com os seus discípulos. Nesse momento eu comecei a pensar e comecei a me colocar no lugar de Jesus nessa hora. E comecei a imaginar se fosse eu, se fosse você naquela noite, que só você saberia que aquela seria a última noite com a tua família. O que nós faríamos que nós não fizemos? O que nós falaríamos que nós não falamos, se soubéssemos de que aquela seria a nossa última oportunidade? O grande mestre estava reunido com seus discípulos. Se eu fosse um professor, se eu fosse um mestre, eu procuraria saber se não faltou mais nada para ensinar para eles. E é interessante que eu estava lendo os 4 evangelhos, como eu disse aos irmãos, e os primeiros 2 evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, são muito semelhantes, trazem detalhes sobre a última ceia. Depois você lê o evangelho de Lucas, segundo Lucas, com muito mais detalhes. E por último, o evangelho de João. Apenas o apóstolo João se lembrou de mencionar o texto que nós vamos ler aqui nessa noite.
são 4 evangelistas. 4 evangelistas. Apenas um se lembra desse momento da história. Eu queria que você agora abrisse comigo o Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. A partir do verso 4, nós leremos, do verso 4 ao verso 15, Evangelho de João, não é a carta de João, Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 4. Quem achou, diga amém. O texto diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, vestiu-se da toalha. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava vestido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só lave os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Verso 10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque ele bem sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou novamente à mesa. E perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra, por esse texto sagrado. Te louvamos, ó Deus, porque o teu Espírito Santo já, desde a primeira oração aqui nesta noite, já se manifestou e continua a se manifestar em nossos corações. Por isso, ó Pai, nós te pedimos: continue, ó Deus, a falar conosco, continue a nos orientar, continue a nos alimentar, continue a nos transformar e santificar, ó Deus, pela tua santa e bendita palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que todos digam amém. Boa parte das lições de Jesus, irmãos, foram ensinadas para os seus discípulos a partir de um discurso. Então era hábito de um mestre, de um rabi, como algumas traduções faz menção. Era comum que o mestre usasse a dialética, a conversa, as palavras para ensinar princípios e valores para os seus discípulos. Mas Jesus, além de usar as palavras, Jesus também normalmente usava o seu exemplo de vida, a forma dele lidar com as situações
eram também maneiras de Jesus transmitir conhecimento para os seus discípulos e para a plateia que o ouvia. Nesta noite específica, conhecida como a última ceia, Jesus também ensinaria não só com palavras, mas principalmente com a sua própria vida, com o seu próprio exemplo. Surpreendendo a todos, Jesus decide naquela última ceia dar a sua última aula para os seus discípulos. E a última aula daquela noite, daquela existência, começa com a primeira lição. E a primeira lição que nós vemos nesse exemplo de Jesus para os seus discípulos começa com o seguinte: a Bíblia diz que Jesus, que estava sentado, ele se levanta da mesa da ceia. A primeira lição é a lição da iniciativa mediante a necessidade. Jesus, ao se levantar da mesa, ele não se levanta da mesa para ir beber água. Não tem nada contra, irmãos. Se quiser se levantar para ir beber água, pode ir. Ele não se levanta para ir embora. Mas a Bíblia diz que Jesus se levanta porque há uma necessidade. E o grande líder continua ensinando com a própria vida. A necessidade naquele momento era o cumprimento de uma tradição entre os judeus, conhecida por nós pela higiene pessoal antes das refeições. O ato da purificação de se lavar as mãos. Em algumas situações mais especiais, até de se lavar os pés, era uma tradição judaica que precisaria ser cumprida naquele momento. Todos os 12 discípulos sabiam daquela necessidade, mas nenhum deles se levanta naquela noite. A higiene realizada entre os convidados, normalmente, e a regra dizia que deveria ser feita por um serviçal da casa, contratado, ou por um escravo daquela residência. Todos sabiam da necessidade, mas um esperou que o outro se levantasse. Isso é comum entre o ser humano, né? A gente faz uma pergunta, quem está com dúvida, todo mundo está com dúvida, mas um espera o outro levantar a mão, aí ninguém levanta e a dúvida não é sanada. Por quê? Porque entre nós a gente nunca quer se expor. Mas aquele que serve a Deus não pode ter medo de se expor, irmãos. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, diante da necessidade, ele deve sempre se levantar e não se omitir diante dela. Todos sabiam da necessidade, mas a Bíblia diz que Jesus é aquele que se levanta da mesa. Sabe por que ninguém queria se levantar da mesa? Porque a euforia de entrar em Jerusalém debaixo de aplausos faz com que no coração dos discípulos de Cristo eles não se vejam mais como liderados, mas como líderes. Eles não se vejam mais como servos, mas como senhores. E a gente que é pastor, que normalmente às vezes consagra alguém na igreja, a gente procura escolher a dedo o pastor Pedro Tomé, e normalmente separa um irmão ou uma irmã para uma determinada função, seja ela de diaconia, seja ela de liderança, porque enxerga naquela pessoa qualidades para fazer a obra do Senhor. Mas, de vez em quando, a hora em que nós consagramos, separamos alguém para um determinado trabalho, aquela pessoa que sempre foi voluntária, que sempre se prontificou a ajudar, a hora que recebe um cargo, irmãos, aí ela diz: não, isso daqui, pastor, eu não faço mais. Isso daqui é para o pastor Carlos fazer. Ele que tem que fazer, eu já estou num outro nível da minha vida. Irmãos, a hierarquia cristã, ela não sobe, ela desce. Quanto maior a consagração, mais nós devemos descer. Não é como empresa, a hierarquia romana. E aí você tem o peão,
você tem o encarregado, você tem o líder, você tem o supervisor, você tem o gerente, você tem os diretores. E quanto mais alto, menos funções braçais ele faz. É assim ou não, irmãos? Na igreja, você que almeja o episcopado, como diz o apóstolo Paulo, se prepare. Porque quanto mais você almejar, mais você precisa estar disposto a se humilhar e a abaixar. E abaixar não é somente na postura física, mas também nas questões de prioridade. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus começou ensinando os discípulos, tomando a iniciativa e a decisão de se levantar para servir. Jesus não se levanta para dizer que Ele é o grande mestre e que Ele precisa ser servido. Não. Levantar-se da mesa aqui nessa situação significa priorizarmos as necessidades do próximo em detrimento às nossas. A primeira grande lição de Jesus nessa noite é a lição da iniciativa, do posicionamento, da postura, do voluntariado. O crente que é crente de verdade não espera ser escalado, ele mesmo se escala, ele não espera chamar para ajudar. Ele diz: pastor, pode contar comigo. É assim que funciona, irmãos. E às vezes a gente fica na multidão se escondendo para não ser chamado. A lição de Jesus para nós, que somos servos do Senhor, que somos a nação eleita, sacerdócio real, Deus nos chamou para liderar, irmãos. E o liderar aqui é tomar uma posição diante da necessidade, é enfrentar os problemas da vida com a cabeça em pé, problemas que 99% das vezes será maior do que você e eu, mas nunca e jamais será maior do que o Deus que nós servimos, irmãos. A primeira lição é levantar-se, é tomar uma posição e dizer, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu gosto de um texto do salmista, quando ele diz assim: não retires de mim o teu espírito, e mantenha na minha vida um espírito voluntário. Precisamos de voluntários, irmãos. Todo crente deve ser voluntário, para ajudar, para apoiar, para estender a mão. O crente que é crente não se omite. O crente que é crente, ele não foge, ele não recua. Ele avança e se posiciona de uma maneira firme diante das dificuldades da vida. Segunda lição, a Bíblia diz que após Jesus se levantar da mesa, com o desejo de servir, a Bíblia diz que Jesus tira a sua túnica. Ele se despe das suas vestes, está no versículo 4. A preparação para qualquer um que toma a iniciativa de servir, seja servir a Deus ou servir ao próximo, é tirar o manto, é despir-se de si mesmo. Repito, não é despir-se de suas roupas, mas é despir-se do seu eu. E despir-se do nosso eu, irmãos, significa esvaziar-se das suas prioridades, esvaziar-se dos seus gostos pessoais, estar com o coração aberto para doar e abençoar aquele que tem uma necessidade, que precisa da tua ajuda. Eu sempre gosto dessa frase desse filósofo já falecido francês, Jean-Paul Sartre, que diz que quem escolhe amar precisa estar disposto a sujar as mãos, porque dá trabalho amar. E se Deus nos chamou para amar ao próximo como a nós mesmos, e amá-lo, e amar a Ele com todas as nossas forças, isso vai custar um preço. E a Bíblia diz que Jesus começa a sua obra se despindo,
aquilo que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Parece que Paulo estava aqui na última ceia. Jesus se despe da sua glória para servir a mim e servir a você e servir a nós nessa noite, irmãos. A segunda grande lição de Jesus na última ceia é a lição do esvaziar-se. Não poderemos lavar os pés uns dos outros se nós não nos esvaziarmos do nosso próprio eu. Terceiro, a Bíblia diz que após a iniciativa de se levantar para servir e despir-se da sua túnica, a Bíblia diz que Jesus, ele se despe da sua túnica. E em seguida, a Bíblia diz que ele pega uma toalha e enrola-se com aquela toalha. Ele se veste novamente. E a roupa que o Rei da Glória agora se veste, não é mais a roupa de um rei, é a roupa de um servo. Aqui está uma das lições mais difíceis de se praticar na vida. É hora de pegar a toalha e amarrá-la na cintura. Esse é um dos momentos mais desafiadores da igreja e de nós, cristãos. Depois de nos posicionarmos como igreja, depois de nos esvaziarmos de nós mesmos, Jesus nos ensina que precisamos pegar a toalha, precisamos nos vestir de servos. E vestir-se de servo significa viver como servo, significa se identificar com aqueles a quem nós serviremos. Irmãos, tem um sentido aqui. Por que Jesus se veste como servo? Ele não poderia simplesmente fazer de conta que é servo. Eu só serei um servo genuíno a hora em que eu me vestir de servo, sentir a dor de um servo, ser oprimido como aqueles que são. O que nos move muitas das vezes a ajudar os mais necessitados? Experiências de sofrimentos e de opressões. A hora em que nós nos identificamos, Gabriel, com alguma daquelas dores, aquela dor cria cores e cheiros e texturas para nós, e que nos impulsionam a nos levantarmos da mesa e dizer: oh, conta comigo, eu vou ajudar você, porque eu sei o que você está passando. Ao vestir-se como servo, ao incorporar a função de servo, Jesus está ensinando que para melhor servir alguém, é preciso que nos coloquemos no lugar daquela pessoa. E a partir dessa nova perspectiva, nos perguntemos: o que eu gostaria que fizessem por mim? A terceira grande lição dessa noite é a lição da empatia. Antes de ajudar alguém, é procurar se colocar no lugar de quem está recebendo ajuda. Porque a hora em que eu simplesmente ajudo, ou estendo a mão sem me colocar no lugar daquela pessoa, pode ser, Gabriel, que eu ajude mais do que ela precise, e que eu poderia ajudar uma segunda pessoa, ou que eu ajude menos do que aquela pessoa necessita. Portanto, é importante procurarmos nos colocar no lugar. Eu sei que nem sempre, irmãos, eu não sei o que é fome. A minha avó Catarina dizia que só sabe o que é fome quem teve fome de 3 dias sem comer. Não é a pessoa que ficou um dia sem comer, porque fez um jejum,
porque ia no médico, fez o jejum na igreja, agora eu sei o que é fome. Não sabe, irmão. Eu não sei o que é fome. Eu não tenho ideia do que é fome de fato. Eu não sei o que é dormir na rua. Eu não sei, irmãos. Mas quando eu fui internado uma vez por causa de um acidente de trabalho, eu fiquei 24 horas no hospital. Não é nada comparado com o que você ficou, mas foi o suficiente para que eu tivesse uma nova perspectiva, pastor Pedro Tromé, do que é estar no hospital sem ninguém para te ajudar. Colocar a toalha, vestir-se com a toalha de servo, é colocar-se no lugar daquela pessoa. É a lição da empatia e da compaixão. Quarta e última lição. É a lição de se lavar os pés. A Bíblia diz que Jesus se veste com a toalha, enrola aquela toalha na cintura, pega uma bacia, deposita água naquela bacia, se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos um por um. Essa é sem dúvida a lição mais importante e a mais difícil de todas. Essa lição ela é tão importante para o cristianismo, irmãos, e tão singular para nós nessa noite, que não existe nenhum outro lugar na Bíblia, não existe jurisprudência em nenhum outro lugar na história do cristianismo ou da história judaico-cristã de uma atitude como esta. Nunca em nenhum outro lugar na Bíblia Deus se ajoelhou diante dos homens. Vocês têm ideia, irmãos? Vocês começaram a pensar o que é isso? Deus se despe, se desveste da sua glória, assume a posição de servo, se ajoelha e começa a lavar os meus pés, irmãos. Vejam que além de ajoelhar-se diante dos homens, Jesus fez o trabalho mais humilhante que um servo poderia fazer. Os historiadores dizem que esse tipo de trabalho era feito pelo escravo da mais baixa categoria da casa. As pessoas ricas tinham vários tipos de escravos nas suas casas, e aquele escravo mais humilde era o que seria usado para fazer isso. Nenhum outro queria fazer essa função. E percebam que conforme Jesus foi lavando os pés dos discípulos, a Bíblia diz que ele foi enxugando com a toalha que estava na sua cintura, diz o texto. Versículo 5 diz assim: depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava vestida. Irmão, você imaginou eu pegar meu paletó escuro, pastor Dimas a camisa é mais clara, pastor Dimas começar a lavar os pés aqui dos irmãos, a hora que ele terminar de lavar os pés dos irmãos e a enxugar, que cor que vai estar a sua camisa, pastor Dimas? Suja. Existe aqui um significado que só Jesus pode incorporar nesta passagem, e ninguém aqui não é um exemplo para nós. Aqui é um símbolo daquilo que estava para acontecer. E aqui nós vemos o símbolo do remidor. Raciocina comigo, irmãos. Jesus vai lavando os pés dos discípulos, e cada vez que ele enxuga os pés daquele discípulo, é transferido para a sua roupa as sujeiras, as manchas que estavam nos pés daquele discípulo. Sim ou não, irmãos?
a transferência de manchas dos discípulos para as roupas de Jesus. Aí eu me lembrei do texto que ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Aqui já existia um símbolo do Salvador, e aqui nenhum de nós pode fazer isso, irmãos. Só Deus pode perdoar pecados, pode limpar a alma de um homem. Nós não temos esse poder. Mas para nós, Jesus deixa um outro exemplo, ou melhor, outros exemplos, conforme ele foi lavando os pés dos discípulos. O primeiro exemplo é o exemplo da proximidade, da intimidade. O lavar os pés dos discípulos aqui depende de eu estar próximo daquela pessoa. E lavar os pés de alguém, irmãos, a pessoa precisa ter um chamado. Irmãos, o único órgão do corpo que segura todo o nosso peso e fica na parte mais suja deste mundo são os nossos pés, sim ou não? Irmãos, eu vou aqui abrir um parênteses com a autorização do pastor. Mas você trabalhar o dia inteiro, irmãos, e tirar o sapato, não é fácil não, né? É só Deus para suportar a gente naquela hora. Você imagina num período em que não existia água e sabão como tem hoje. Eles não usavam botas, eles usavam sandálias. Não existia pavimentação, asfalto, pisos como esse. As pessoas andavam na terra. Eles entraram em Jerusalém, fizeram aquela festa. Jerusalém estava lotada, as pessoas ao redor de Jesus gritando: Hosana aquele que vem em nome do Senhor. As multidões, eles vêm animados, e os pés cheios de sujeira. E a Bíblia diz que Jesus toma coragem, se abaixa e pega cada um daqueles pés sujos. A primeira lição aqui é da proximidade. Lavar os pés é ter a coragem de ter intimidade, de se aproximar. Ah, mas hoje eu posso usar o lava rápido, né? Aquela bomba VAP, né? Lava de longe, né, irmãos? Lá em casa eu tenho preguiça, irmãos, de lavar carro. Como que eu não gosto de lavar carro? Então, quando eu estou um pouco animado para lavar o carro, eu pego uma vassoura de pelo, pego uma bacia, aí pego a vassoura de pelo, encho a bacia de água e sabão, pego a vassoura e passo assim no carro, irmãos, porque eu não quero nem chegar perto. É a melhor forma de lavar carro, irmãos? Tem os irmãos aqui olhando feio para mim. Não é a melhor forma, porque eu não quero ter proximidade. Eu não quero me molhar. Eu não quero me sujar. Lavar os pés significa de ter coragem da proximidade, do contato físico, do olho no olho, irmãos. Eu não posso lavar os pés de alguém que eu não tenha coragem de estar próximo. Segundo, lavar os pés significa também liberar perdão. Como assim, pastor? Quantos discípulos nós tínhamos nessa gravura aqui? Temos nessa gravura? Já contaram? Conta aí, para não ter erro. 12 discípulos. Significa então que Judas está aqui, tá? Judas está aqui ainda. Jesus lava os pés de Judas. Mesmo sabendo da ofensa, mesmo sabendo da traição, mesmo sabendo da mentira, e ao lavar os pés de Judas, Jesus está dizendo: eu te perdoo apesar de tudo. Lavar os pés significa virar a página, significa dar uma nova oportunidade. Talvez exista alguém na tua vida que você precise lavar os pés dela. Pessoas dentro da própria casa, aonde mais somos ofendidos e aonde mais ofendemos. E agora na pandemia então,
é um pega para capar, irmãos. É ou não é? Todo mundo junto em casa. Parece o Big Brother, irmãos. E o que mais a gente gosta no Big Brother, na fazenda, é as brigas. Vocês acham que eles fabricam aquelas brigas? Não, irmãos. Aquele pessoal não está acostumado a ficar junto. A gente que está acostumado a ficar junto, ficamos aí 2, 3 meses, 1 mês em casa, já começa a olhar feio para o outro. No começo lá em casa, eu comecei a me isolar, porque já estava muito tempo junto, irmãos. Aí às vezes a Silvana ficava na sala de baixo, eu ia para a sala de cima, a Rebeca ia para o quarto, eu ia para o escritório, a gente não aguentava mais se ver. É aquele monte de porco espinho na caixa, irmão. Mais cedo ou mais tarde, um dá uma cutucada no outro. Precisamos começar a lavar os pés em casa. Lavar os pés também significa declarar comunhão e cumplicidade. Interessante o exemplo do apóstolo Pedro. Pedro disse: Senhor, não, o Senhor não vai lavar os meus pés. De forma, agora Pedro se ligou que ele que precisaria estar lavando os pés. Você conhece alguma pessoa assim? Você está em casa, a pia está cheia de louça. Eu sou especialista em pia, irmãos, porque eu sou o gerente da louça em casa. Aí está a pia cheia de louça, todo mundo passa lá e vê. Ninguém lava. Né, Esdras? Ninguém lava, irmãos. Passa 1 hora, 2 horas, dá lá a louça. A sujeira começa já a grudar nos pratos. E eu fico, irmãos, angustiado com isso. Aí eu vou decidir lavar a louça. Aí desce a Rebeca, melhor falar da Rebeca que não está aqui. Aí fala, põe a mão na cintura: pai, eu devia ter lavado a louça para você. É o apóstolo Pedro. Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés agora? Ué, peão, você devia ter levantado lá atrás e lavado os pés dos seus irmãos. E aí Pedro diz: não vai lavar os meus pés não, Senhor. Aí Jesus diz o que para ele? Se eu não lavar os teus pés, eu não tenho comunhão contigo. Lavar os pés significa declarar laços de amizade, de comunhão, de irmandade, de cumplicidade. E aí Jesus, a Bíblia diz que lava os pés com a toalha toda suja, aquela roupa toda suja, tira aquela roupa, se veste novamente, se assenta à mesa e nos pergunta nessa noite: vocês entenderam o que eu fiz? A Bíblia diz de que a resposta foi a mesma de vocês. Os discípulos não responderam nada, porque era uma pergunta retórica. E aí Jesus diz: eu deixei o exemplo para vocês. Assim como eu vos fiz, façais uns aos outros. É noite, é tempo, é momento de lavarmos os pés. E não são os nossos pés, são os pés daqueles que estão próximos de nós, a começar. Aqueles que talvez não estejam tão próximos de nós, mas que precisemos nos aproximar deles. Não são dos nossos amigos somente, mas talvez lavar os pés também daqueles que não gostam de nós. Não é lavar os pés, talvez, dos crentes, mas também lavar os pés daqueles que não são crentes. E que com o nosso exemplo, eles começarão a conhecer o verdadeiro Jesus que nós conhecemos. Vocês entenderam o que eu vos fiz? Diz o Senhor. Quantos entenderam o que Jesus fez? Vamos aplaudir esse Jesus maravilhoso, poderoso. Glória a Deus. Eu não consigo entender
nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho se entregou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Gesto simples de amor, um jumentinho. Quanto nós somos dependentes dele. O quanto nós dependemos do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia. Que ele possa nos purificar nesta noite, né? Das práticas, de algo que se fizemos, se falamos, né? Ou praticamos. Que o Senhor nesta noite possa nos perdoar, algo de errado, né? Algo prostrarmos diante dos teus pés e clamarmos por graça, por misericórdia, por perdão, Senhor Deus, por purificação, por santificação, que o Senhor possa nos santificar pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E este pão, Pai, que simboliza o teu corpo, meu Deus, partido, moído por nós, nós assim então consagramos ao Senhor, Pai. Nós assim entregamos em tuas mãos e fazemos isso em memória de Moisés, para louvor e glória do teu santo nome. Levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Comei dele todos, diz o Senhor. Isto é meu corpo, que é partido por vós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui reunidos estamos diante de sua santíssima presença e entre os irmãos da fé Após mim, irmãos, e aquele que diante não de conheceu sua o pecado, santa palavra. fez-se pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Tomai dele todo, diz o Senhor, o sangue da nova aliança derramado a favor de nós. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti.